Romanos capítulo 1. 4 sentimentos que um cristão valoroso precisa ter em relação aos perdidos, aos que estão sem o Evangelho, aos que estão se perdendo neste mundo. São 4 sentimentos, os do apóstolo Paulo. Romanos 1,13. 13 a 15, a Bíblia diz: e não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito agradecidos estamos por tudo aquilo que és para nós. Tu és nossa esperança, nossa direção e também nosso combustível. Vivemos a partir daquilo que Tu implantas em nosso ser, em nosso sentimento, em nossa vontade. E nesta hora, estamos aqui abertos para um pouco mais daquilo que Tu tens para nós. Obrigado, porque sabemos que sairemos daqui diferentes se o nosso coração se voltar para o Senhor nesta manhã. Por isso, essa transformação espiritual que acontece dia após dia, é para nós muito esperada, porque sabemos que ela vem do Senhor, e tudo que vem do Senhor é bom. Nós o agradecemos, oramos, na expectativa do que Tu tens para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu rapidinho queria só pedir aos diáconos, nossos diáconos presentes, aqueles que estão sendo treinados para o diaconato, tá bom? E os nossos seminaristas, se vocês puderem, eu queria bater um papo com vocês lá no gabinete 10 minutinhos depois deste culto, tá bom? Tenho um pedido de oração para fazer por vocês, a igreja não precisa ficar preocupada, tá bom? Mas é algo que eu queria pedir a vocês para estar orando, e eu julgo ser muito importante. 4 sentimentos que um cristão valoroso precisa ter em relação aos perdidos. Irmãos, estivemos examinando até agora aspectos da atitude de Paulo para com o seu serviço, para com a sua vontade de trabalhar. Versículos 7 a 15 nos falaram muito também do seu coração. Agora chegamos à última coisa que ele diz a respeito disso, seu senso de responsabilidade em relação aos perdidos. É disso que Paulo passa a tratar agora. Ele faz uma espécie de introdução a um dos seus temas mais importantes da epístola de Romanos, o fato do homem estar perdido e precisar de salvação. Chegamos aí à última coisa que ele vai falar a respeito disso, o seu senso de constrangimento em relação aos perdidos. Você tem isso? Você se sente ainda constrangido, porque a gente vai perdendo isso com o tempo se a gente não cuidar? Você se sente ainda constrangido em relação aos perdidos, ao constatar de maneira estabelecida que pessoas ao seu lado, ao seu redor, estão indo para o inferno? Você ainda tem esse senso de constrangimento? Porque é disso que Paulo está falando. Nem todos nós fomos chamados para que sejamos pregadores como o apóstolo Paulo, plantadores de igrejas, lugares ainda pioneiros para o Evangelho. Nem todos temos essa missão, apóstolo dos gentios, missões entre estrangeiros. Nem todos temos essa missão, mas todos temos um chamado, uma vocação para a pregação do Evangelho aos perdidos. Porque o ID é para todos.
O chamado missionário não é para todos. O chamado pastoral não é para todos. O chamado para a pregação às massas, como um pregador de púlpito, não é para todos, mas o chamado para a evangelização, sim, esse é para todos. Em certo sentido, todo cristão não é um evangelista, porque evangelista é dom. Geralmente quem é um evangelista tem um dom para liderar ministérios de evangelismo, para treinar pessoas na área do evangelismo e até mesmo para abrir igrejas em lugares que a igreja ainda não está presente. Geralmente é o evangelista que faz isso. Agora, todos são vocacionados para que possam evangelizar, ajudando nessa tarefa dia após dia, em relação àquele que está mais próximo, aquele que está perto. E Paulo coloca a questão de maneira surpreendente. Ele diz assim: tem um marimbondozinho rodando por aqui, mas daqui a pouco ele vai perceber que não tem nada, não vai tirar comida de lugar nenhum e ele vai embora. Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Fiquem tranquilos, irmãos, eu não me incomodo. Sei que vocês devem estar mais incomodados do que eu com esse marimbondozinho aqui, né? Mas eu não me incomodo, já estou acostumado, né? A gente que está lá sempre no sítio do maninho lá, o bichinho faz parte, ele chega, vai embora, não tem problema não. É claro que eu não vou deixar ele entrar no ouvido, aí eu dei uma tocadinha nele aqui, ele está pertinho de mim aqui, e no ouvido não dá, né, gente? Aí o negócio vai ficar complicado. Bem, vocês percebem o argumento, a lógica do apóstolo Paulo? Vocês percebem como é que ele caminha de um assunto para o outro? Olha, eu gostaria muito de estar aí com vocês, porque eu não me envergonho do evangelho, ou seja, eu vou pregar. Se eu estiver, eu vou pregar. Não vou ter vergonha de falar. Esse é um momento, é um ambiente muito interessante da carta, porque até lá para os finais do capítulo 3 agora, Paulo vai falar do poder do evangelho, da importância dele. E é por isso que ele vai falar de coisas tão ligadas a pecado. Final do capítulo 1 de Romanos, ele dá uma lista de pecados que quem os comete não entrará no reino de Deus. Você pode perceber aí no final do seu capítulo 1. No capítulo 2, ele vai continuar falando sobre pecado, sobre o fato do homem ter se distanciado de Deus. No capítulo 3, ele vai pregar sobre a universalidade do pecado. O pecado atingiu a todos, de maneira cabal, ele vai dizer. E atingiu todas as esferas do ser humano. Todas. Há uma diferença aí entre calvinistas e arminianos, e nós somos arminianos, nós batistas brasileiros. Pode espernear, mas não tem jeito, nossa declaração é arminiana. E aí o que acontece? Na visão dos calvinistas, o pecado atingiu o homem de todas as maneiras e em todas as áreas no seu grau máximo. No arminianismo clássico, não. O homem foi atingido em todas as áreas, mas a imagem e semelhança de Deus no homem o protege de ser completamente vil. E a Bíblia vai falar isso. A Bíblia vai dizer que até homens maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Isso é fruto da imagem e semelhança de Deus no homem. É só para você ter um pouquinho mais de conhecimento. Paulo diz: eu vou pregar porque eu sou devedor, eu devo isso. E mais tarde ele vai dizer: minha obrigação, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele vai dizer aos coríntios. Então, esse negócio de devedor, a palavra ophilites, no grego, ela tem um sentido usual de alguém que está devendo alguma coisa para o outro, especialmente dinheiro.
Entendeu o negócio? Não. O Peter é um ofílites. É um devedor, porque está me devendo uma costela. Já falou para mim que vai fazer, estou esperando. Demora muito não, filho. Demora muito não. Peter sabe fazer uma costela. O cara é dedicado. Então, conversei com o Clécio ontem sobre isso. O Clécio falou, rapaz, fiz uma costela lá, botei fogo na casa. Cadê o Clécio? Cadê? O Clécio botou fogo na casa para fazer uma costela. Mas ficou boa, né, Clécio? Isso é que importa. Se a casa vai pegar fogo, depois a gente arruma. O importante é que a costela ficou boa. Essa esfera evangelística que realmente era aquecida e era assim promovida pelo fogo do Espírito Santo. Nós precisamos disso, cara. A gente já não tem mais vontade de pregar, e a Bíblia fala do amor, que nos últimos tempos vai se esfriar de quase todos. Hoje você vê o camarada indo para o inferno ao seu lado, e você, como igreja, permanece em silêncio. Por uma série de razões. Não vou mexer com isso, né? O irmão já conhece o Evangelho. Não, querido, nós somos devedores. E essa ideia é realmente uma ideia de estar sob obrigação. Isso é minha obrigação. Eu tenho o sentido de estar obrigado pelo dever, pela necessidade de alguma coisa. Esse é o sentido que Paulo está usando. Além disso, é uma palavra que descreve uma necessidade imposta por alguma lei. Essa palavra também é usada no grego com o sentido de imposição. Eu me sinto obrigado porque eu recebi uma ordem, um mandamento, e eu não posso fugir disso. Se eu fugir, eu quebro a lei, eu quebro a ordem. Paulo está dizendo, esse negócio de pregar o Evangelho é uma questão séria. Se eu não pregar, eu quebro a lei de Deus, eu peco. Eu deixo de fazer o que Deus me mandou fazer. Entendeu o detalhe, não? Porque mais claro que isso, eu vou ter que pedir quadro, uma caneta aí para a gente desenhar. Eu devo, sou devedor aos meus vizinhos, minha família, pessoal que trabalha comigo. Claro que hipoteticamente falando, né? Porque eu trabalho aqui com o pessoal da igreja. O que será então exatamente o que Paulo está nos dizendo? Ele não está falando sobre si próprio simplesmente, isso é fato. Ele está falando de uma obrigação que ele tem, mas que ele sabe que é uma questão geral. Todos nós temos. Isso é evidente. Paulo era um arauto do Evangelho, um homem digno de ser imitado. E se quisermos imitá-lo, ele deixa claro para nós 4 sentimentos que nós precisamos ter, porque ele teve, com relação aos perdidos. E a primeira coisa está no versículo 11 aí. O crente precisa saber que possui alguma coisa que ele pode dar às outras pessoas. O Evangelho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aí é um negócio tão secreto, tão complicado, e assim, tem que ter alguém de fora para chegar e te dar a dica, porque senão você não pega. Sabia que o Evangelho que você recebeu não é só para você? Isso é muito importante falar, tem muita gente que não sabe, que recebe e até esconde. Algum tempo desse atrás, alguém disse para mim, pastor, eu fui para o exército, fiquei 3 anos no exército, ninguém sabia que eu era crente. Falei, rapaz, você é um agente secreto, você é um espião. O camarada deve estar ligado à KGB, não é possível. Eu falei, mas como é que você conseguiu essa proeza? Não, não falava para ninguém. Porque no exército, sabe, pastor? No exército a gente é perseguido. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós. Quando da perseguição, olha isso. A Bíblia ainda diz, se alegrem com esse negócio, se isso acontecer.
Sejam felizes, porque assim os santos de Deus também foram. Mas não, o crente hoje não quer ser perseguido. Esse cristianismo que o pessoal gosta de falar na internet, cristianismo Nutella, né? Perdeu a raiz. É o cristianismo da facilidade. E tem um homem aqui hoje dando glória por dentro. Evaí está feliz da vida. Evaí hoje, isso aí, pastor, prega, meu ministério agora vai crescer. Agora nós vamos ter gente para ajudar esse negócio. Não é, Evaí? Se eu liberar, e dá um glória. Mas já está liberado, tá, Evaí? Fica tranquilo. E, queridos, você tem alguma coisa para poder entregar aos demais, que não é só sua. E você precisa entregar. Isso foi dado a você, mas não é só para você. Você pode transmitir, pode comunicar o conhecimento que você tem sobre Deus, a informação. Ah, pastor, mas eu não sei falar assim não, pastor, vai ser difícil, hein? Abrir a boca para falar do Evangelho. E se o camarada me fizer uma pergunta? Rapaz, se o camarada fizer uma pergunta e você não souber, você diz que não sabe. E você pode fazer como metade dessa igreja faz. Só vou te dar o telefone do meu pastor. Mais barato. De vez em quando ele recebe uma ligação aí. Pastor Luciano? Sim. Então, quem me deu seu telefone foi a irmã fulana de tal. Ela falou para falar com o senhor, estou com umas dúvidas. Será que a gente pode marcar para conversar? O rapaz, é um prazer. Quando isso acontece? Pode trazer. De vez em quando um de vocês diz aí, pastor, o senhor atende fulano de tal para mim? Pode ir na igreja, bater um papo com o senhor? Qual é o problema? Você não é obrigado a saber de tudo, dar todas as respostas, mas você é obrigado a pregar o Evangelho. De vez em quando aqui o Joel manda alguém para mim, pastor, bate um papo lá, essa área aí é sua. Ou então pede, o rapaz me ligou mesmo. De vez em quando o Ronaldo Carmo, que eu acho que eu vi entrando ali, Ronaldão, disse, pastor, posso mandar aí um policial conversar contigo? Qual foi a vez que eu disse não? Pode mandar, sem problema nenhum. Teve uma família esses dias que me procurou, pastor, o senhor bate um papo com a minha filha? Claro que eu bato. E olha, foi ótimo o papo, foi uma bênção. A menina chegou aqui com o coração aberto, tirou as dúvidas dela. É assim que funciona. Você não é obrigado a saber de tudo. De vez em quando também alguém entra em contato comigo, eu falo, rapaz, essa praia não é minha não. Vou te dar o telefone de um outro pastor para você conversar com ele. Porque tem coisa que eu também não sei. O camarada liga para mim, pastor, poderia dar uma palestra para a gente aqui sobre G12? Rapaz, G12. G12 não, toda vez que eu falo de célula eu lembro do G12. Né, que devastou a igreja na história. Pastor, você pode dar uma palestra aqui sobre pequenos grupos? Rapaz, eu ainda não estou mexendo com isso, rapaz. A gente também aqui ainda está aprendendo. Mas vou te passar o telefone do Ricardo. Pastor Ricardo, vai falar com você. É assim que funciona. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Pregue o Evangelho. Pregue. O apóstolo Pedro, outro apóstolo, você não achar que eu estou confundindo, no capítulo 3 da sua primeira epístola, expressa o ponto dessa maneira: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 15. O crente tem que estar preparado para falar de Deus. Por quê? Porque vai precisar. Vai precisar, uma hora ou outra vai ter que falar, ou vai virar um covarde. Vai ter que falar, olha, senta aqui, deixa eu explicar um negócio. Meu irmão, não tem como ser cristão sem saber o que um cristão tem que saber para fazer. Como é que eu sou cristão e não conheço minha missão? Como é que eu sou um cristão e não tenho a mensagem de Cristo para apresentar? Esse negócio está meio louco, está meio fora de ordem aí.
Nós precisamos saber o que significa, pelo menos, ser um cristão, porque se outro quiser ser, eu tenho que saber explicar. E aí, rapaz, você é crente, né? E como é que eu faço para ser crente? Cara, a gente vai à igreja. Pelo amor de Deus, faz isso não. Cara, já começa errado, já começa entendendo o seguinte, então é só ir até lá, participar e voltar, estou salvo? Aí eu posso ser crente no domingo, de segunda a sábado eu saio com o diabo. Que negócio é esse, rapaz? Ser cristão não é participar de um evento no final de semana, ser cristão é ter a transformação de uma vida inteira, nos mínimos detalhes. Deixa eu dar a dica para você, geralmente a gente não dá, mas como eu sei que a metade aí não vai procurar ajuda, então deixa eu dar a dica para você. Comece falando para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Se você se sente despreparado, está com medo de... Olha, eu não sou, pode ser claro, eu não sei te explicar direito não, mas olha, eu sei explicar o que Deus fez na minha vida. Eu estava longe de Deus, cheio de pecado, vivendo tudo errado, estava distante. E num belo dia eu comecei a abrir o coração para Deus, e falei, Deus muda a minha vida, e aí Deus colocou uma pessoa na minha vida para me evangelizar. E aí, olha, falou para mim da importância de obedecer a Deus, de entender a Bíblia. Aí eu comecei a estudar e entender. Aí eu comecei a frequentar uma igreja, lá eu aprendi muito, lá eu cresci. A igreja é uma ferramenta, ela não salva, mas ela é uma ferramenta importante para nos ajudar a entender. E aí eu comecei a estudar, me discipularam, e disse, olha, minha vida era assim, agora está assim. Rapaz, você já começou no caminho certo. Aí quando a pessoa está firme no negócio, ela quer no propósito de se entregar a Deus, ela fala, legal, então como é que eu faço? Aí é que entra aquela questão, rapaz, você tem uma igreja, que tem uma equipe preparada para o negócio. E como é que eu faço? Então, eu vou ligar para meu pastor, vou ligar lá para o irmão Clécio, vou marcar um horário para você começar a entender, fazer uns estudos, um aconselhamento, um discipulado. Rapaz, nós temos uma equipe hoje de 12 conselheiros na igreja, nós temos um ministério de evangelismo e mais 2 irmãos trabalhando à disposição, pastor e Clécio, para discipular alguém, para mostrar. Nós estamos discipulando uma menina aqui lá de Tremembé, já a orientamos a frequentar a igreja de Tremembé, porque ela não tem condições de estar vindo para cá. Mas ela, num culto aqui, da ação social, numa distribuição de cestas básicas, ela se entregou ao Senhor, quis estudo bíblico na outra semana. Entrou em contato, falou, como é que eu faço para aprender sobre Deus? Eu quero. O Clécio começou a discipular, semana após semana, discipulando, e ela vindo para cá de bicicleta, com dificuldade, lá de Tremembé. Entramos em contato com o pastor Alex, falando, rapaz, você recebe a menina aí? Já entrou, Clécio? Ou ainda não teve esse papo? Ainda vai entrar. Estamos nessa missão, vamos entrar em contato com o pastor Alex. Pastor, vai cuidar dela e cuida dela para a gente? Com certeza ele vai falar, rapaz, claro. E nós vamos mandar ela para lá. É assim que funciona, você não precisa saber a Bíblia inteira para pregar o Evangelho. Você só precisa saber o seguinte, você é devedor. Você deve isso às pessoas que estão ao seu redor. Você tem uma mensagem que precisa ser apresentada aos perdidos. Ah, pastor, mas se eu falar isso lá em casa, eu vou arrumar inimizade. Você tem que amar mais o seu Deus que qualquer pessoa. Se vai dar BO, que dê. No começo lá em casa também deu. Ganhei minha irmã mais velha para Jesus, depois ganhei num dia só minha mãe e minha irmã mais nova, e estou batalhando com meu irmão. Tem hora que ele fala assim, ó, para, não quero mais conversar sobre isso. Tá bom, vamos comer churrasco, sem problema. Aí quando ele volta a chorar, me engano, eu disse, então, vamos voltar àquela conversa? Não, também não quero ouvir agora não. Disse, tá bom, põe a linguiça aí. E nós estamos orando, né? Cadê o João? Viu o João aí? Meu sobrinho, cadê? Nós estamos orando, né, João? João Paulo também está pregando. Meu irmão esse dia virou para mim, rapaz, João Paulo está chato. Rapaz, o moleque está... Mas tá bom, ele é melhor que ele está lá, muito bom. Eu disse, pois é. Lembra quando eu me converti? O cara descobriu o paraíso, parceiro. O cara descobriu a melhor coisa do mundo. Você acha que ele não vai querer contar para você? Que ele descobriu algo maravilhoso? É isso que a gente sente.
Então, a mulher que está firme, aí já mudou o discurso, a mulher que está firme. Vamos supor que você tenha um grande amigo que vá doente para o hospital, gravemente, está doente, descobriu. E você pregou o evangelho para esse camarada algumas vezes, falou de Jesus para ele, você deixou claro que você era crente, ele nunca quis dar ouvidos, nunca sequer visitou a igreja com você, nunca quis saber, aquela velha história, cervejinha dele, cigarrinho dele, baladinha dele, não quer saber de igreja. E um dia ele descobre que vai morrer. E o médico vira para ele e fala assim: rapaz, mais ou menos uma semana aí, você vai partir para o outro lado. E o cara começa a parar para pensar na eternidade. Rapaz, eu vou morrer. E como é que vai ser? E o cara começa a ficar com medo. O que ele faz? Vira para a esposa e diz assim: sabe aquele irmão, o Bíblia lá, o meu conhecido lá do trabalho? Chama ele aqui, quero conversar com ele. Aí chega a notícia para você: ó, meu marido tá mal no hospital, mas ainda está consciente, quer falar com você. Aí você chega lá, pensando assim: rapaz, o que esse cara quer comigo, né? Na hora de morrer, você chega lá, ele olha para você, enche os olhos d'água e diz assim: e aí, meu amigo, como é que é esse negócio de Jesus? Eternidade, o que eu tenho que fazer para encontrar Cristo, a salvação? Porque eu vou morrer daqui eu tenho 7 dias de vida no máximo, está tudo paralisando, e daqui uns dias eu vou perder a consciência, mas eu quero me entregar para Deus, eu quero entregar o meu coração para Deus. Quais são os passos? O que eu preciso fazer? O que você ia dizer para ele? Então, amigão do peito, irmão camarada, só um minutinho, vou ligar para o meu pastor, só um minutinho, peraí, não morre não. É isso que você vai fazer? Você é um crente que tem um relacionamento com Deus vivo e não sabe falar desse relacionamento? Não sabe dizer para o camarada como é que você encontrou o caminho? Porque ele não vai mais poder ir para uma igreja, não adianta começar com esse lado. Ele não tem tempo mais para fazer um discipulado, também não adianta tentar pensar nessa possibilidade. Você tem pouco tempo para poder trabalhar isso. Qual vai ser o evangelho que você vai pregar para ele? Você vai falar para ele: pega, sabe o Pai Nosso? Ore 12 vezes e está tudo certo? Não. Você vai ter que saber dizer para ele como uma pessoa faz para se encontrar com Jesus que não está longe, está perto. Você vai ter que contar para ele o básico do que ele é e do que ele precisa. O problema é que o pecado nos destruiu, meu querido. E o pecado nos faz separação. Para com Deus, nós estamos longe de Deus. E se quisermos encontrar com o Senhor, nós precisamos nos arrepender não simplesmente do que fizemos, mas do que somos. E orar de todo o coração ao Senhor, pedindo perdão por tudo aquilo que fomos. E dizer para Ele que entendemos que pecamos contra Ele e contra todos ao nosso redor. Que fizemos uma tragédia com a nossa vida e machucamos muita gente. Mas que se tivéssemos oportunidade, nós iríamos recomeçar a vida do zero, sob os mandamentos dele. Que nós queremos isso, nunca mais voltaremos atrás. Você tem condições de orar e falar com Deus dessa forma? Senhor, eu me arrependo, me perdoe tudo aquilo que eu fui.
Eu quero ser nova pessoa, me transforma por dentro. Tem condições de fazer essa oração? E pelo amor do Pai, não repita a oração com o cara, não. A oração tem que ser dele. E não entre lá também e fale assim, quer aceitar Jesus? Também não adianta, o cara não sabe o que é isso. Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Tem gente que fica assim, legal, mas o que é isso? O cara fala, eu aceito, mas alguém poderia me explicar? A pessoa precisa entender o que é. Eu não me arrependo simplesmente do que fiz, eu me arrependo do que sou. Quero Deus na minha vida para transformar minha vida. Ele precisa entender isso. Quero ser nova criatura, Deus me faz de novo. Você já percebeu que os encontros de Jesus com pessoas perdidas são pautados nessa dinâmica de nova vida, de nascer de novo? E você já percebeu, inclusive, que essa é a tônica da carta de Romanos. Que Paulo continua, ele começa falando do seu carinho, desejo de estar com eles, e de repente ele vai falar primeiro de pecado, e ele usa 2,5 capítulos para falar de pecado primeiro, antes de começar a falar de salvação. Os romanos precisavam entender, que precisavam se arrepender primeiro. Essa é a ordem do Evangelho, eu me arrependo e creio. Eu não creio para depois me arrepender, para depois descobrir, olha, eu fazia isso. Não, eu tenho que saber o que sou primeiro. A lástima que sou longe de Deus. O quanto erro. Se você não perceber isso, você não está apto. Porque senão você entra para o Evangelho de nariz em pé. Não, você tem que entrar para o Evangelho destruído, com a cabeça completamente baixa, sabedor que você não é nada, para que aí você veja o Deus poderoso da sua vida. Quando eu bati lá na porta da irmã, eu bati como o último recurso da minha vida. Eu não tenho mais para onde ir, todo mundo me detesta, ninguém gosta de mim. Eu não posso procurar ninguém, eu não tenho mais saída, estão querendo me matar. Inclusive eu bati na porta da mulher olhando para o lado, eu sabia que os meus dias estavam contados, eu era um miserável, e eu bati naquela porta sabendo disso tudo, que só Deus poderia transformar minha vida. Se o camarada não tem essa concepção, ele não está pronto para orar e pedir salvação, porque ele vai pedir salvação pelo quê? Lembra do fariseu? Senhor, obrigado porque eu sou o que sou. Olha, eu sou bom demais. E o outro do lado batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não sou digno de, nem de estar na tua presença, de pedir perdão, mas tenha misericórdia, sou um miserável. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de quem? O que você diria ao seu amigo lá? Está pronto para isso? O cristão diz, eu tenho algo para você que resolve a sua vida. Aliás, eu tenho alguém para lhe apresentar que resolve a sua vida, se você quiser. Conheço alguém. O que é o crente? O crente é aquele camarada que leva Jesus com ele diante de um perdido e diz assim, agora eu vou deixar vocês dois conversando. É isso que ele faz. Ele coloca o perdido diante de Jesus e diz para ele, querido, conta tudo para ele e pede para ele dar um jeito na sua vida, porque ele vai dar, se você fizer de coração. Nós somos promotores desse encontro, nós não transformamos ninguém, a gente só promove o encontro. A gente só diz assim, ó, eu tenho alguém que anda comigo, que mudou a minha vida. Quer conhecer? E não foi isso que André fez? Conheceu Jesus, correu em casa e disse, Pedro, encontrei o Messias, o Salvador, vem comigo. Deixou Pedro diante de Jesus e ficou de longe olhando. Fiquem à vontade aí. É assim que a gente faz.
Você tem o conhecimento, você tem o entendimento, você pode falar da paz que Deus promoveu na sua vida, então fale, conte para as pessoas, você tem algo para doar à humanidade, e é a coisa mais importante deste mundo, o Evangelho. Você não precisa de treinamento especial, você não precisa de treinamento para falar sobre isso. Ah, pastor, então para que a gente tem uma classe no IBD para dar treinamento? Esse negócio aí é especialização. Não, eu sei o básico, já sei que eu não preciso de treinamento para falar de Jesus, só falar da minha vida, mas eu quero algo mais. Se eu precisar discipular esse camarada, se eu precisar dar um estudo para ele, até porque eu quero entender melhor esse negócio que o pastor disse aí, né, de pecado primeiro, arrependimento, depois salvação. Quero entender melhor, quero olhar os textos bíblicos. É aí que você vai para a classe de treinamento do evangelismo. Você vai para a classe de treinamento do evangelismo, porque igual o Peter, por exemplo, que trabalha numa empresa, e o Peter é um dos líderes lá do grupo. De vez em quando ele tem que dar uma palavra para o pessoal. Aí vamos supor que o Peter tenha oportunidade e autorização para um dia pregar o evangelho para o grupo inteiro. E ele vai dar uma palavra lá no meio da reunião. É para isso que serve treinamento. Sabe como é que eu vou começar agora? Como é que eu vou elaborar um negócio desse mais complicado um pouquinho? Me chamaram para dar uma palavra lá na turma, no último dia de aula lá na faculdade, e agora? Então é para isso que a gente faz treinamento. Ah, mas agora eu peguei um espírita que conhece a Bíblia, agora eu peguei um testemunho de Jeová que conhece a Bíblia, quer dizer, né? Ele acha que conhece. Então, e agora? É para isso que a gente faz treinamento. Ah, eu tenho um católico na família, meu irmão, que o cara é complicado. Toda vez que eu lanço um negócio, ele vem com a resposta. É para isso que a gente faz treinamento de evangelismo. Porque aí a gente vai estudar o catolicismo, a gente vai estudar os testemunhos de Jeová, a gente vai dar uma analisada, a gente vai ver como é que faz. É para isso que a gente faz treinamento. É para isso que você vai para a classe de EBD, treinamento evangelismo. Beleza? Guardou no coração? Preparei 4 lições nessa mensagem, peguei a primeira hoje. Primeira coisa que você tem que guardar no seu coração: eu tenho algo comigo que eu preciso distribuir. Como é que é o nome desse negócio? Obrigado, muito obrigado pela participação de todos, tá certo? Eu fico emocionado com essa participação. Eu tenho uma coisa para distribuir para todos. Como é que é o nome? Tá bom, olha, para assim, sentimento corintiano ficou legal. Só que agora nós vamos colocar um sentimento vitorioso nesse negócio. Não, estou brincando com o corintiano, não sabe o que é, tudo é sofrimento. Não, vamos botar um negócio mais vitorioso aí, vamos lá. Eu tenho algo para distribuir às pessoas que estão ao meu redor, está comigo. Como é que é o nome? Graças a Deus. Melhorou, olha, 10%. A gente ainda vai chegar lá, falta muito para ficar ruim, mas olha, a gente vai chegar lá. Pelo menos você não vai esquecer. Estou com uma mensagem no meu coração, ela move a minha vida, mas ela não é só minha. Eu preciso pregar esse negócio, falar disso. Vamos orar? Deixa eu perguntar uma coisa para você, você precisa de coragem? Você precisa que o Espírito Santo lembre você do que falar na hora certa. Precisa de sabedoria para isso. Você está com perdidos em casa, ao seu redor, na vizinhança, seus amigos. Quero orar por você. Você quer evangelizar? Então fique em pé, porque eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus para transformar você num arauto do Senhor com sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo. Quer evangelizar? Tem alguém para ganhar? Tem alguém que se ama perdido? Quer ganhar? Eu quero orar por você, quero pedir a Deus poder sobre a sua vida, para que você proclame o Evangelho com autoridade,
com sabedoria, mesmo que você não conheça todos os textos bíblicos sobre salvação, sobre o plano da salvação, sobre as situações, não importa. Eu creio no poder do Espírito Santo, e eu creio que o crente é preenchido naquilo que não tem pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá sabedoria àquele que não tem, e que quando ele abre a boca, a palavra que ele diz não volta vazia, porque é a palavra de Deus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Você crê? Porque ele vai usá-lo. Senhor Deus, teu povo está em pé aqui, consciente de que é devedor, consciente de que precisa distribuir essa mensagem que está no nosso peito e transforma nosso ser. Nós somos cônscios, ó Deus, da nossa obrigação, e não permitas que no dia do juízo final nós tenhamos que dar conta da nossa falta de responsabilidade para com o perdido. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, coloques intrepidez, coragem, sabedoria e poder do teu Espírito Santo sobre o teu povo, porque nós temos a unção que vem do Santo. Podemos falar e não precisamos de ninguém de fora nos explicando, porque temos aqui na igreja do Senhor todas as ferramentas espirituais à nossa disposição. Então, ó Deus, enches o teu povo com o Espírito, desde a audácia dos apóstolos, e que em nome de Jesus nós possamos ver os frutos espirituais, que possamos contemplar novos convertidos, vidas transformadas pelo teu Evangelho, a partir deste dia de hoje, por conta da tua palavra sendo pregada neste púlpito. Em nome de Jesus, Deus, enchas-nos com teu poder, com a tua sabedoria, porque se tu fores conosco e falares através de nós, veremos maravilhas. Oramos em nome de Jesus. Amém.